E voltou a circular nas redes sociais a comparação entre os custos da família real britânica e dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2022, a realeza custava, na cotação da época, mais de 600 milhões de reais. O valor era inferior em 250 milhões de reais na comparação com a Suprema Corte brasileira, que custou naquele ano 851 milhões de reais ao pagador de impostos. Agora, em 2024, os custos do STF subiram para quase 900 milhões de reais, enquanto a família do rei Charles gerará um gasto aproximado de 650 milhões de reais ao contribuinte britânico. O STF custa também quase 10 vezes mais que o Supremo do Reino Unido, que tem orçamento anual de 97 milhões de reais. Em 2022, o STF chegou a rebater a comparação entre os gastos da Corte brasileira com os da família real britânica. Em nota, o Supremo informou que sites e publicações nas redes sociais fizeram uma comparação equivocada. Abre aspas. A família real tem papel de representação, enquanto o STF julga casos que impactam na vida da sociedade brasileira. Fecha aspas. Silvia, a gente exibe aqui na tela, essa foi de 2022 a nota, porque esse vídeo circulou ainda em 2022, agora retomou nas redes sociais. A gente sabe que a internet é assim, às vezes tem um assunto, outro que puxa, que capta a questão da discussão sobre os gastos do Poder Judiciário no Brasil, e você já estampou uma capa, já escreveu aí uma reportagem algumas edições atrás falando dos custos da elite do funcionalismo público, ao lado da Loriane também, né, Silvio? Tá aí, então, para quem nos acompanha, a conta do privilégio, acho que casa muito bem aí com essa comparação entre a família real britânica e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ninguém conhece um país no planeta que tenha 11 reis, 11 majestades. Eu acho que é disso que se trata. No Brasil nós temos algumas, inclusive, mais espalhafatosas do que outras, né? Mas são majestades que gastam mais, gastam com seguranças, com viagens internacionais o tempo inteiro, com jantares. Esse é o Supremo Tribunal Brasileiro, que é a última corte recursal, ou seja, não há a quem recorrer quando o Supremo decide e coloca uma pedra, principalmente quando decide que ele, Supremo, é o juiz de direito. Vocês falavam agora sobre a questão de um cidadão estava na Argentina, houve aí um problema com a Polícia Federal. Ele tem a quem recorrer se ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e muitas vezes com decisões monocráticas de largada? Não tem. Então esse é o Brasil de 11 majestades. Antigamente, inclusive, a gente dizia que eram reinos independentes. 11 ilhas é um nome que já estampou até livro, reportagens em revistas, são as 11 ilhas supremas do Brasil. Agora não, agora parece que todos atuam dentro de um mesmo universo, né? Mas temos 11 reis que custam muito caro. É o judiciário mais caro do planeta e, ao mesmo tempo, um judiciário cada vez mais moroso, mais vagaroso, porque o volume de processos, e aí não estou falando, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal, mas de todas as instâncias, aumenta em 10% ao ano. São dados do Conselho Nacional de Justiça. Piotr, diga, Augusto, vai lá. Eu só queria saber, antes do o Piotr fala, por favor. Eu queria saber eles acusaram a família real de ser, como é que é, representação? Tem um papel de representação. Papel de representação. Só queria dizer isso, eles representam muito bem o Império Britânico, eles são um símbolo da unidade nacional, né, dos que compõem aí esse conglomerado que forma o Império Britânico. O Supremo só deveria defender a Constituição, fazer cumprir. Então, enquanto a família real une a nação, as nações, eles desunem, né, prejudicam o Brasil. Eles estão se gabando aí de gastar muito mais porque eles agem. Se eles ficassem de braços cruzados, o Brasil estaria muito melhor. O custo está errado, o custo pode ser maior, não é que está errado, ele pode ser maior, porque se eu colocar o custo das viagens nos jatinhos da FABIC, deveria, porque os ministros agora estão viajando, quase todos viajam só de FABITUR.
Eu vou só aqui, Paulo, rapidamente pegar essa nota deles quando eles explicaram lá em 2022. A família real tem papel de representação enquanto o STF julga casos que impactam na vida da sociedade brasileira. Como disse o Augusto, o Supremo tinha que se preocupar com a Constituição. Quem impacta a vida do brasileiro é decisão executiva e legislativa, coisa que o Supremo também se deu a fazer, criando um ambiente insuportável de insegurança jurídica. Impactam negativamente a vida do brasileiro. Veja só uma decisão recente do Supremo, razoavelmente recente, em relação à coisa julgada. Empresas, contribuintes, reclamaram na justiça, ganharam um processo na última instância da justiça para não pagar determinado imposto, porque a justiça entendeu que estava errada a cobrança. O Supremo mudou o entendimento da lei. Até aí, infelizmente, essas coisas podem acontecer, o Supremo mudou o entendimento da lei. A partir de agora, então, o entendimento é esse? Não. O Supremo foi lá e falou, agora quem teve o direito na justiça de não pagar, na última instância, paga retroativamente. Quem imagina que isso é qualquer outra coisa que não insegurança jurídica não entendeu qual o papel que o Supremo se deu, embora ele não tenha esse direito. Então, eles não entenderam ali, porque a família real britânica reclama-se justamente no Reino Unido que é um gasto que talvez fosse desnecessário para os que são contra a monarquia. Eles não entenderam a piada, foi isso. O Supremo Tribunal Federal, quando vai além do que deveria, segundo o seu papel constitucional, também é um gasto que o brasileiro não deveria pagar, ou que não quer pagar. Mas eles são supremos. Em 2022, será que agora voltou a circular? Será que eles vão emitir uma nova nota? Emitir uma nova nota é o de menos. O duro é se mandar prender todo mundo que está publicando isso daí, porque esse é o Supremo recente, né?